lugar geográfico, físico. É o centro da vontade de Deus. Permanece em Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Vamos ler de 1 a 6 e depois vamos ler a partir do 12. Quem já chegou, diga amém. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras na tua descendência. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Diga riquíssimo. Fala para alguém, você vai ficar riquíssimo. Diga, você vai prosperar. Aleluia. A pessoa recebeu ou não? Não recebeu? Fala de novo, fala, você vai prosperar. Diga, você vai ficar riquíssimo. Aleluia. Aleluia ou não? Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor diga, abençoava. A seguir, enriqueceu-se, ficou riquíssimo depois. Possuía ovelha, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Diga, vão ter inveja de você. Porque a bênção de Deus está sobre ti. Aleluia. Bom, irmãos, eu vou começar uma série sobre vida vitoriosa. Então, vou começar hoje. Vou parar na semana que vem por causa do culto da Páscoa. Apesar que o culto da Páscoa também dá para falar sobre isso. Mas na outra semana eu vou retomar. Amém? Domingo que vem, domingo de Páscoa. Não venha sozinho. Posso ouvir um aleluia? Traga um convidado para cá. Mas hoje eu quero falar com você sobre a porção que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem para nós. Posso ouvir um aleluia? Esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia começa dizendo que
havia fome na terra onde Isaac estava. Porém, a fome não era a mesma fome que havia tido na época de Abraão. Ou seja, havia tido uma fome nos dias do seu pai Abraão, depois nos dias de Isaac, e em Gênesis, a partir do versículo 37 em diante, nós vamos ver que também surge uma outra fome. Ou seja, a crise, a fome, ela é cíclica. De tempos em tempos nós nos vemos debaixo da crise, debaixo de escassez, debaixo de falta. Situações vão surgindo e convergindo para que haja escassez, haja limitação de recursos, haja problemas financeiros, haja dificuldade financeira sobre as nossas vidas. Mas eu creio que apesar da crise, da escassez, da falta, essa não é a porção de Isaac, essa não é a porção dos filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Isaac é herdeiro, é filho de Abraão, herdou pela herança de Abraão. E a Bíblia diz que nós também somos filhos de Abraão, e automaticamente nós somos herdeiros, como Isaac é. Aleluia! Então Isaac aponta para mim, aponta para você, e não importa o quão difícil esteja a circunstância, o quão difícil esteja a situação na qual eu e você estamos a viver, não importa se há crise ou não, a verdade da palavra de Deus é que no meio da crise há uma promessa de prosperidade para você. Vou falar de novo. Não importa como ou em que ambiente você se encontra, mas a realidade da palavra de Deus para você é: no meio da crise há uma promessa de prosperidade para você. A fome fala de limitação, fala de escassez, fala de falta, fala de dificuldade, fala de sofrimento. E eu sei que existem circunstâncias e situações que cooperam para nos levar a um ambiente como esse. Mas eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que Deus não quer que você viva assim em nome do Senhor Jesus. Ainda que hoje essa seja a sua realidade, mas a promessa de Deus para você é que Deus quer, pode e vai mudar a realidade da sua vida em nome de Jesus. Deus não tem compromisso com a pobreza. Deus não é glorificado na pobreza. Eu sei que alguns de nós idolatram a pobreza, mas Deus não é glorificado na pobreza. Deus ama a prosperidade do seu povo. Olha só o que diz Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu. Essa palavra compraz significa se alegra. Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Deus se alegra quando você está bem. Escuta uma coisa: prosperidade não é só você ter uma mala de dinheiro na sua casa. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é você ter saúde, é você ter alegria, é você ter paz, é você não ter falta de nada na sua casa. Isso é prosperidade. E Deus se alegra na tua prosperidade em nome de Jesus. Deus quer que você prospere. Prosperidade é diferença de riqueza. Você pode ter riqueza e não ter prosperidade. Você pode ter muito dinheiro e não ter prosperidade. Não estamos a falar de ter 1 milhão de meticais na sua conta. Estamos a falar de ter prosperidade. Prosperidade está ligado com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer abençoar você em nome de Jesus. Jeremias 29 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito.
Não tenho pensamentos de mal. Pelo contrário, eu tenho pensamentos de paz para dar para vocês um futuro e uma esperança. Deus quer que você tenha futuro e você viva com esperança. Isaac estava no meio de uma crise. E na hora que a crise bateu na porta de Isaac, a primeira coisa que ele pensou: vou para o Egito. Sabemos que o Egito aponta para o mundo. Egito aponta para o sistema de vida do mundo. A maneira como as pessoas lá no mundo se relacionam para conseguir o que eles querem. A bênção, o dinheiro. O mundo, o Egito, aponta para aquele sistema caído, falido. Aponta para aquele sistema que não se importa com princípios, com valores, onde que as pessoas trapassam, pisam umas nas outras para conseguir o que querem, mentem, enganam. E Deus aparece para Isaac e diz para ele: não vai para o Egito. Eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te promover, eu vou engrandecer você, mas não será nos moldes desse mundo. Você é diferente. Você é diferente. Você não é como os outros. Ah, pastor, mas os outros estão a ganhar dinheiro lá fora. Não se iluda. Pode até ter dinheiro, mas não ter a bênção de Deus. Não, pastor, os outros lá fora estão a curtir a vida. Não se iluda. Eles dizem que estão a curtir, mas elas não te dizem a falta de alegria e o prazer com a vida que eles não têm. Não vai para o mundo, Isaac. Interessante que o texto diz: não desças ao Egito. O texto não diz não suba para o Egito, porque ir para o Egito nunca será subida, sempre será um declínio para a sua vida. Diga para alguém: ir para o Egito é descer. Não vais crescer no Egito, não vais prosperar no Egito, não serás bem sucedido no Egito, mas na presença de Deus você terá a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Significa que você pode ter dinheiro e não ter a bênção. Mas se você tiver a bênção, inevitavelmente você irá enriquecer. Então, o que Deus está dizendo para Isaac é: não ande no padrão desse mundo. Não ande no molde desse mundo. Não se adeque aos padrões desse mundo a fim de ter a vida que você quer ter. Não! Não precisa mentir. Não precisa enganar. Não precisa trapaçar. Não precisa humilhar ninguém. Deus está dizendo: ei, não vai para o Egito. Pastor, Deus, mas aqui tem seca, tem fome, não tem esperança de ter nada. Deus está dizendo: fica aqui, eu vou te abençoar aqui, eu farei impossível aqui, onde todos olham e dizem, não tem possibilidade, eu estou a dizer, aqui mesmo eu vou te abençoar. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em Deus. Não vá para o Egito. Não, pastor, eu quero ir para os Estados Unidos para ter uma vida boa. Deus está dizendo: fica aqui mesmo. Eu vou te prosperar aqui. Não precisa ir para os Estados Unidos. Você pode ir para os Estados Unidos e ir lá viver na miséria, se a bênção de Deus não estiver com você. Não é o lugar, é a bênção. Não, pastor, eu quero ganhar em randes. Vai lá.
lugar. Não é um lugar geográfico, físico. É o centro da vontade de Deus. Permanece em Deus. Deus não queria que o Isaac fosse para o Egito. Então Deus fica aqui. Não, pastor, mas aqui não tem chuva, aqui não tem previsão de colheita. Deus diz, fica aqui. Eu vou te prosperar aqui. Não, eu preciso mudar de emprego, porque esse emprego... Deus vai dizer, eu vou te prosperar ali mesmo. Não, eu preciso mudar de negócio, porque meu negócio não dá. Deus está dizendo, eu vou te prosperar ali. Eu sempre falo aqui, Deus pode nos prosperar vendendo fiose, irmãos. Não é fiose em si, é a bênção de Deus sobre você. Tem gente que toda hora está a mudar. Hoje está a fazer isso, amanhã está a fazer aquilo, depois da manhã está a fazer aquilo, porque na cabeça dele não está a render, não está a funcionar. Mas o que você precisa entender não é fazer com a bênção de Deus. A bênção. Então Deus fala para Isaac, não vai para o Egito, meu filho. Fica aqui. Não desça. Pode parecer que você está a subir, usando os caminhos do Egito, mas no final vai descer. Porque Deus falou, no Egito é descer. Então não vá para o Egito. Fica aqui. Fica no lugar que Deus te plantou. Posso ouvir um aleluia? Não vá para o Egito. Não tente fazer maneira. MacGyver. Não tente dar um jeitinho. Não tente encontrar seus próprios caminhos. Deus está a dizer, ei, fica em Gerar. Porque você precisa estar aonde a bênção de Deus está. Posso ouvir um aleluia? Diga para alguém, não desça. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é: no meio da crise, Deus pode te abençoar. No meio da crise, você pode se sair bem. Onde todas as portas estão a se fechar, pode se abrir uma para você. Onde todo mundo está tendo prejuízo, você pode ter lucro. Onde todo mundo está a recuar, você pode avançar. Apenas não se molde ao padrão desse mundo, está a dizer o Senhor. Ande na contramão. Faça diferente. Confie em Deus. Entregue os seus caminhos a Ele, e tudo Ele fará, diz a palavra de Deus. Nenhuma crise que você esteja a passar assusta Deus. Nenhuma dificuldade que esteja batendo a sua porta pode assustar a Deus.
Apenas continue sendo reto. Volta de novo lá em Salmos 35, 27. Olha o que diz. Cantem com júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, aqueles que não se moldaram ao padrão do mundo. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Tem uma versão que diz: glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Ok, tudo bem. Deus ama o que, irmãos? Vamos falar junto. Deus ama o quê? Quem aqui é servo de Deus? Então Deus está interessado na tua prosperidade. Deus está interessado em que tudo te vá bem. Mas Isaac precisou fazer algumas coisas para que ele, no meio da crise, vivesse a grande prosperidade que Deus trouxe para ele. No meio da crise, na fome, Isaac colheu 100 vezes mais. E a Bíblia diz que o homem tornou-se riquíssimo, a ponto das pessoas começarem a ter inveja. Quando Deus te abençoar, as pessoas terão inveja de você. O primeiro princípio que eu quero colocar aqui é que Isaac seguiu a instrução de Deus. Isaac ouviu a voz de Deus. Provavelmente Isaac já tinha arrumado mala, já tinha preparado tudo, e agora ele estava pronto a descer para o Egito, quando Deus aparece para ele e fala: não vai para o Egito. Uma palavra foi liberada sobre Isaac. Não vai para o Egito, fica aqui. Assim como eu fui com seu pai, eu serei com você. Assim como eu abençoei seu pai, eu vou abençoar você. Eu vou te alargar, eu vou te expandir, eu vou te engrandecer. Fica aqui. Uma palavra mudou a vida de Isaac. Uma palavra mudou o curso da vida de Isaac. Uma palavra que ele ouviu e decidiu levar a sério e colocar em prática, mudou tudo na vida dele. Escuta uma coisa, igreja. A nossa prosperidade está conectada à palavra. Você não ouviu? Eu vou falar de novo. A nossa prosperidade está conectada à palavra. Você precisa crer na palavra. Você precisa se expor à palavra. E você precisa levar sério todas as promessas que estão na palavra. Porque a Bíblia diz que tantas quantas são as palavras do Senhor, já tem nele um sim e por ele um amém. Precisamos amar a palavra. Meditar a palavra, estudar a palavra, orar a palavra, declarar a palavra, falar a palavra, sempre procurar ouvir uma palavra de Deus para qualquer coisa que nós queremos fazer. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quando Isaac ouviu Deus falando com ele: eu vou te abençoar aqui, fica aqui. O coração dele encheu de fé. Escuta,
Deus não responde a necessidades. Deus responde à fé. A mulher do fluxo de sangue durante 12 anos chorou, lacrimejou, sofreu, mas isso não mudou a vida dela, não fez com que Deus se levantasse. O que fez com que Deus se levantasse foi uma atitude de fé. Quando ela ouviu o que Jesus estava a passar, o que Jesus podia fazer. A minha palavra, igreja. Não adianta você esperar que Deus faça alguma coisa assim, que não esteja conectado com a palavra dele. A palavra. Sabe? Até agora eu estou a tentar entender por que os irmãos têm que vir aqui na frente, fazer um apelo, para você vir estudar a palavra. Até agora eu estou a tentar entender por que nós temos que convencer você, até fazer você entender que há investimento envolvido nisso, para ver se você vem, para vir estudar a palavra. Você deveria querer estudar a palavra o tempo todo. Deus falou assim para Josué: medita nessa palavra. Seja forte e corajoso para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto eu tenho falado nessa palavra. Medita nela de dia e de noite. Só assim você será bem sucedido. Diga, sou eu bem sucedido. Quem ama e crê na palavra. Não tem como, irmãos. Tem que crer na palavra. Tem que crer. Isaac poderia ouvir o que Deus falou para ele e falar: não tem chuva, não tem nuvem, não tem nenhum sinal. Quer saber de uma coisa? Melhor eu ir para o Egito. Mas ele creu no que Deus falou. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos as promessas de Deus e nós paramos aqui e começamos a declarar: Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio, eu tomo posse, porque se o Senhor falou, é uma verdade sobre a minha vida. Quantos de nós? Se apropriar da palavra. Declarar: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Deus disse, então é verdade e eu creio, eu tomo posse e eu vou viver. Não, pastor, mas as circunstâncias estão assim. Está bem, tem uma palavra de Deus para cada circunstância que você está vivendo. Eu estou doente, pastor. Tem uma palavra para isso. Vai atrás da palavra. Ouça Deus falando. Medita naquela palavra. Deixa se tornar uma rema, uma revelação dentro de você. Declara essa palavra. Toma posse. Eu vou viver. Eu creio. A palavra. Diga para alguém: medita na palavra. Diga: leia a palavra. Ama a palavra. Outra coisa, Isaac obedeceu. Isaac ouviu a voz, obedeceu, permaneceu.
Deixa eu te falar uma coisa. Tão importante quanto ouvir e conhecer a palavra é praticar a palavra. Você sabe que alguns de nós não temos problema de ouvir a palavra. Estamos cheios da palavra dentro de nós. Nosso problema é viver o que a palavra diz. Nosso problema é respondermos à palavra. Nosso problema é muitas vezes tomar atitudes ligadas à palavra que Deus está a liberar sobre nós. Deus já falou. E nós não podemos demorar muito quando Deus fala. Não, tem que vir um anjo confirmar, tem que vir o que, não sei o que. Em Hebreus diz que há muito tempo Deus falava por meio dos seus profetas, não sei o que. Mas hoje, Deus está a falar por meio do Filho, e o Filho é a palavra. Não que Deus não fala com profeta, usa profetas, fala. Mas tudo bem, não veio ninguém te profetizar, então já tem profecia para você na Bíblia. Se te vierem profetizar, ainda melhor, glória a Deus. Mas mesmo a profecia que vier não vai sair da palavra. Porque Hebreus diz que qualquer um que vier te falar alguma coisa contrária à palavra, mesmo que seja anjo, é maldito. Tem que falar a palavra. Precisamos praticar a palavra. Fazer o que a palavra está dizendo para você fazer. E no que diz respeito a finanças, também tem uma palavra. E não adianta orar, se você não entender e fazer o que a palavra está dizendo. Não adianta você ficar ali, oh Deus. Você já imaginou se Isaac ficasse em Gerar? E só sentasse, tipo, Deus, um milagre vai acontecer. Minha machamba está aqui. Aleluia. 1 hectare de terra, Senhor, está aqui. Eu te entrego, eu abençoo, em nome de Jesus. Daqui a 30 dias venho para colher. Alô? Não! Para cada área da sua vida tem uma palavra que você precisa conhecer e praticar. No seu casamento também tem uma palavra que você precisa conhecer e praticar. Relacionamento é a mesma coisa. Amizade é a mesma coisa. Oração a mesma coisa. E quando nós falamos de finanças, também tem uma palavra. Escuta, Deus pode fazer milagres financeiros, diga amém. E Deus vai fazer milagres financeiros na sua vida, posso ouvir um aleluia? Mas esse não é o ambiente que Deus quer que você viva. Deus quer que você entre em um lugar chamado prosperidade, onde que você não vive em torno de milagres financeiros, mas a sua vida já é abençoada. Fala para a pessoa do seu lado, faz assim, quer prosperar? Ou quer um milagre financeiro? Milagre financeiro podemos orar, vem aqui à frente. Se você está aqui precisa, vem aqui à frente. Vamos pôr a mão na cabeça, vamos orar, acabou. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Não, irmãos, Deus faz milagres financeiros, eu creio. Eu creio nisso. O que você precisar, Deus pode fazer milagres. Mas Deus não quer que você viva de milagre. Deus não quer que você viva dependendo de um milagre financeiro. Deus quer que você viva num ambiente onde você está suprido.
Então Isaac está lá, no meio da seca, no meio da fome. Deus aparece para ele, fala para ele, fica aqui. Ele ouviu, obedeceu. E depois, ele teve uma atitude. A seguir. Vai no 12. Já vamos orar. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Presta atenção, não foi na mesma semana. E nem foi no mesmo mês. Significa que Isaac praticou um princípio e perseverou. O que Isaac fez, pastor? Isaac plantou. Isaac plantou. Eu sei que nós temos aqui tseque que cresce em qualquer lugar, não planta-se, né? Mas normalmente planta-se as coisas que você quer colher. É verdade ou não é? Plantas. Escuta, nós temos que imaginar o cenário. Preste atenção aqui. Imagina que não tem chuva, não houve produção, tudo que tinha é seca, fome, todos os agricultores não tiveram colheita. O que Isaac tem em casa é o que sobrou da colheita passada. Então Isaac tem duas opções. A primeira, crer que Deus de fato vai fazer o que falou e plantar e aguardar pela bênção de Deus, ou duvidar e falar, melhor eu guardar essa semente para eu comer, senão eu vou morrer à fome. Por isso que toda semeadura é um ato de fé. Toda semeadura é um ato de fé. Quando um agricultor vai para a machamba, não está a ver nuvem, não está a ver nada, mas ele cava, põe, fecha e vai na casa dele aguardar que Deus mande chuva. É um ato de fé. E a fé é o que honra a Deus. Então Isaac plantou, semeou. Isaac não comeu a semente, Isaac plantou. Escuta, você pode viver com base no sistema desse mundo. O sistema desse mundo é guarda, 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 seja cacata, seja avarento, e fica para você, retém. Mas o sistema que Deus estava impedir Isaac de ir viver, para viver o sistema do reino dele, tem a ver com semear. Planta. E interessante que Isaac plantou no tempo de crise. Não foi no tempo de bonança. Estava tudo cheio, os celeiros estavam fartos. Não! Era no tempo de fome. Significa que no momento de crise é momento de plantar. Enquanto você está ali à espera, não, quando eu estiver bem, quando tiver, vou plantar. Não vai ter colheita. Plante no tempo de crise. Não espere estar bem para plantar. Você sabe que em 2 Reis 17, ou 1 Reis 17, a Bíblia fala de uma mulher viúva. Viúva de Sarepta. Era uma mulher que estava a recolher. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque Deus apareceu para Elias
havia seca, 3 anos e meio de seca em Israel. Fome, não havia comida. E aí Deus aparece para Elias e fala assim: Elias, vai a Sarepta, que eu vou ordenar a uma viúva pobre. Não te incomoda isso? Deus não falou, vou te enviar para uma viúva rica. Deus falou, vou te enviar para uma viúva. E no tempo de fome e seca, Deus falou, vai ter com aquela viúva, ela vai te alimentar. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Elias chamou aquela mulher e falou, é ela mesmo. Elias falou para a mulher, alô, Deus mandou para você me dar de comer. Aquela viúva falou, Senhor, eu só tenho um punhado de farinha aqui, um pouco de azeite, para fazer um pão, eu e meu filho comer e nós morrer. Elias falou, pronto, o que você tem é a semente. Planta. Pastor, é pouco, meu salário, você não sabe como é pouco. É para você que Deus mandou Elias. Preste atenção, se nós olharmos de maneira natural, nós vamos pensar que Elias é um profeta mau, que não se compadeceu da viúva. Que ele poderia olhar para a viúva e dizer, tenha misericórdia de ti, cozinha, coma para ti. Mas Elias viu e entendeu que ele era uma terra que aquela viúva precisava plantar. Então Elias falou para a viúva, cozinha primeiro para mim. Nem para a criança não falou, da criança primeiro. Primeiro para mim. Elias aqui representa Deus. Primeiro para Deus. Pastor, mas é pouco. Primeiro para Deus. Não coma semente. Porque Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Escuta, eu estou te ensinando coisas muito profundas aqui hoje. Eu estou te dando chave espiritual. Para que comamos e morramos. Olha a ideia da viúva. Vou comer e depois vou fazer o quê? Acabou. A seguir. Não temas, vai. Conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim. Um bolo pequeno e traz para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Primeiro traz para mim. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, prosperidade. Está dizendo o seguinte, planta, e depois que você fizer isso, você vai ter até o dia que Deus mandar chuva, não vai te faltar nada. Não vai faltar. Não, pastor, mas eu tenho medo se eu dar e faltar. É fé. É um ato de fé. E Deus honra a fé. É um ato de fé. Assim comeu ela. E foi ela, fez conforme a palavra de Elias. Ela seguiu a palavra. Ela recebeu uma direção, uma palavra. Ela fez conforme a palavra. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Significa que ela ia, tirava um copo, quando voltava tinha mais. Ia de novo, tirava um copo, quando voltava tinha mais. Ia de novo, tirava um copo, quando voltava tinha mais. Botija, ela colocava na panela azeite, quando voltava tinha mais na botija. Diga prosperidade. Isaac plantou. Naquele ano colheu 100 vezes mais.
O problema é que alguns de nós plantamos 2, 3 vezes. Logo paramos. Ah, pastor, não estou a ver nada. Não, plantar tem que ser um estilo de vida seu. Esse é o estilo de vida do reino de Deus. Deus não quer que você se apegue a dinheiro. Essa é a verdade. Por quê? Porque dinheiro é mamon. Não podemos amar a mamon. Diga para alguém, plante. Seja um plantador. Se você quer ver uma virada na sua vida financeira. Aprenda a plantar. Meu pai sempre teve plantação de milho. Quando tinha colheita, às vezes tinha um quarto, que era só para encher com milho, até em cima. Mas é interessante que nós nunca comíamos tudo. Comíamos, às vezes, até o ano seguinte, o ano de plantar novamente. Mas sempre tinha uma parte que era guardada para voltar e plantar. Então você tem 2 caminhos. Você pode viver segundo o curso desse mundo. Tentar prosperar como os outros lá fora vivem. Ou você pode entrar no princípio do reino de Deus. Ficar em gerar. Ser fiel a Deus. Plantar. Ser um semeador. Alguém generoso. Alguém que não perde a oportunidade de abençoar. Alguém que basta ouvir é para dar, ele já está de pé. Esse tipo de pessoas, eles vivem o que essa mulher viveu. Não acaba a farinha na panela. Ele está a dar, está a sair mais. Está a dar, está a sair mais. Está a dar, está a sair mais. Por quê? Porque esse é o caminho do reino de Deus. Olha o que diz Provérbios 11, 24, 25. Há alguns que espalham. Não é assim que a gente faz quando vai semear? Cava. Há alguns que espalham. E a esses que espalham, ainda se lhes acrescenta mais e... Está a sair, está a entrar mais. Está a sair, está a entrar mais. Não falta. Está a sair, está a entrar mais. Está a sair, está a entrar mais. Agora tem outro. São 2 paradigmas aí. Um do Egito, outro de Gerar. O de Gerar espalha, está a semear, Isaac. O do Egito, o que ele faz? Ele guarda a semente. Não significa que você não pode guardar, não pode economizar. Aí diz que o do Egito, ele guarda mais do que é justo. Significa que ele transcende a administração, a economia. Ele tem um outro nome. Diga, cacata.
Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura. É aquele irmão que guarda, não tem. Nunca está suficiente. Nunca serve, nunca supre. Está a guardar, mas não está a cobrir. Está a guardar, mas não está a cobrir. E ele ainda se ilude achar que quanto mais guardar, mais vai cobrir. Pastor, mas é porque Deus quer dinheiro? Não! Deus, na verdade, está a combater o seu amor ao dinheiro. A alma generosa, e quem dá de beber será a seguir. Ao que retém trigo, o povo, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu, aquele que dá. Posso ouvir um amém? Então Isaac plantou. Já estamos a terminar. Vamos orar. 1 minuto, vamos orar. Isaac plantou. Diga para alguém, faz uma semeadura. Planta. Plante. Plante pelo seu casamento. Pastor, mas não tem nem noivo. Plante. Plante pela universidade do seu filho. Pastor, mas aí meu filho ainda está na barriga. Planta. Escuta, eu costumo plantar oferta pela nossa igreja, sabia disso? Para a nossa igreja prosperar, eu planto. Tem lugares que eu vou, me dá uma oportunidade de plantar pela minha igreja. Eu planto valores altos do meu bolso, porque eu quero que você prospere. Aprenda a plantar. Plante em dólar. Vais ganhar em dólar. Porque tem irmãos que querem receber em dólar. Eu quero um salário em dólar numa ONG. Faz uma semente em dólar. Por quê? Porque você não vai colher uma semente diferente do que você plantou. Não dá para plantar banana e querer comer laranja. Diga para alguém, plante. Você vai ter a colheita que você planta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu orei a Deus. Eu falei para Deus que eu queria ter um ministério internacional. E eu vou ter em nome de Jesus. Aliás, já começou. Eu fui pregar agora no Brasil, terminei. Fui para uma outra cidade. Não ia dar para eu ficar para pregar na igreja de um pastor que estava lá. Ele falou para mim, estou pedindo voltar ano que vem. E me dá pelo menos 15 dias, que eu vou arrumar 15 igrejas para você pregar. Mas sabe o que eu fiz primeiro? Eu orei para ter um ministério internacional e eu comecei a plantar na vida de alguém que já tem ministério internacional. Então todo mês
Eu pego uma oferta minha, pessoal, e mando para ele. E mando para ele. É uma semeadura que eu estou a fazer. E os sinais vão aparecer. Essa pessoa que eu oferto na vida dele, Deus só lhe abençoa em dólares. Eu falei, eu também quero ser abençoado em dólares. Deixa eu abençoar, semear na vida dele. Esses dias eu estava ali num lugar a fazer alguma coisa, a servir a Deus. Alguém veio, me deu um envelope cheio de dólares. Eu falei para minha esposa, eu estava fora ainda, falei para ela, ela falou, é sério? Aconteceu? Eu falei, aconteceu. Porque a colheita que você faz, a semeadura que você faz é a colheita que você terá. Presta atenção. Dinheiro é uma semente. Para de pegar dinheiro, parece que você está pegando. Ei! Dinheiro é semente. Alguns de nós, quando pega dinheiro, até treme, esse domingo nem posso ir na igreja, porque quando o pastor pediu oferta, senão o Espírito Santo vai me tocar para eu dar, nem. Presta atenção! Vocês não estão a entender. Estamos a pegar nosso dinheiro, estamos a ir guardar no banco, a guardar, banco está a pegar teu dinheiro, está a capitalizar em cima do seu dinheiro. Ele está a enriquecer. E você está a perder a oportunidade de investir no reino de Deus, de semear, para colher em Deus. Não significa que você não tem que economizar, não tem que ter poupança. Faz, economiza, tenha poupança. Mas preste atenção. Semeadura é espiritual, porque para semear requer fé. Pastor, mas eu dou meu dízimo. Vai além. Semeia. Porque dízimo é o básico. É o padrão, é o mínimo, é o esperado. Seja generoso. Quando você quiser colher roupas novas, bonitas, vai no seu guarda-fato. Pega umas roupas, abençoa alguém. E não leva roupa rasgada, não. Roupas sem cor. Não, pega roupa boa, aquela que você gosta, que te dói o coração. E não dá por necessidade. Porque às vezes não, vou dar aquele irmão porque ele precisa. Não. Às vezes tem um irmão que não precisa, mas a pessoa vai lá, dá para ele. Semeia. Seja abençoador. Posso ouvir um amém? Adquira um estilo de vida de abençoar. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a igreja é a lavoura de Deus, é a machamba de Deus. Planta na machamba de Deus. Planta na machamba de Deus. Acha ali o versículo que fala isso para mim. Vou terminar com esse versículo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. A falar da igreja.
a lavoura, a machamba. Plante no reino de Deus. Seja uma pessoa generosa. Eu sei que no final do culto nós gostamos de comer hambúrguer, não sei o que. Glória a Deus por isso. Mas você não pode sair daqui e fazer uma semeadura. Vamos mudar de assunto, né? Diga para alguém, não viva no Egito. Fica em Gerar. E fica plantando. Posso ouvir um amém? Eu não vou conseguir falar tudo sobre semeadura com você hoje. Mas talvez na outra semana. Mas preste atenção. Para cada colheita que você quer ter, você tem que fazer um tipo de semeadura. Então tem gente que quer colher a carinho, amizade. Então para essas coisas não adianta dar dinheiro. Tem que plantar amizade. Tem que plantar lealdade. Tem que plantar carinho. Liga para as pessoas, conversa com as pessoas. É uma semeadura que você está fazendo. Posso ouvir um amém? Alguns querem colher casamentos sobrenaturais, com provisão sobrenatural. Então faz o seguinte, encontra alguém que vai casar, faça uma semeadura na vida dele. Plante. Posso ouvir um amém? Se coloca de pé, por gentileza.